Boa tarde a todos aqui presentes. É muita satisfação que a gente está aqui fazendo a divulgação juntamente com a recém-criada, recém porque tem um ano de criação, Secretaria Especial do Idoso. Estamos aqui com o nosso amigo Ricardo Quirino, e um trabalho realizado pela Diretoria de Políticas Sociais, dirigida pelo Oswaldo Russo. E é uma satisfação, diria assim, tripla, porque é uma semana que a gente também teve a oportunidade de divulgar, na terça-feira, o índice de desempenho econômico, da diretoria, que está sendo respondida pelo Jussânio, e na quarta-feira, lá na CETRAB, em parceria com a CETRAB e o DIEESE, mais uma pesquisa de emprego e desemprego. Então, numa semana, a gente... satisfação de divulgar três estudos de uma grande importância para planejamento de governo, para a sociedade brasiliense, que passa a ter acesso a informações mais precisas sobre a sua realidade social e econômica. Eu não vou me alongar muito, até porque o Russo, que vai fazer as apresentações dos dados. Estamos aqui aguardando também a doutora Sandra Julião, que é a promotora de justiça de defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Ela já deve estar chegando. E eu só queria lembrar que os dados são do Censo Demográfico do IBGE, de 2010, mas adaptados à delimitação das regiões administrativas utilizadas na PIDAD. Como todos sabem, oficialmente aqui no DF só existem 19 RAs, muito embora existam já 30. Na verdade, tem uma 31ª foi formada, que é a FERCAL, mas com estrutura montada são 30. Então, a gente já nos dados da PIDAD apresentamos as informações dissecadas para cada uma das 30 regiões administrativas, e estamos utilizando isso como uma prática aqui na empresa. Todos os dados, sejam os dados nossos, sejam dados censitários, estamos adaptando a essa delimitação que foi utilizada na PIDAD, que dá um quadro muito mais real de cada uma das nossas regiões administrativas. Bom, a doutora Sandra está chegando. Por favor, nos associar aqui a... Tudo bom? Então, então vamos passar imediatamente para o Russo, fazer a apresentação dos dados da pesquisa, e na sequência, do estudo, melhor dizendo, e na sequência, aí a gente passaria para o Quirino e para a doutora Sandra, para eles fazerem os comentários, e, posteriormente, a gente abre para a imprensa e para os demais participantes que estão aqui. Russo. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, particularmente o secretário, deputado Ricardo Quirino e a doutora Sandra. Nós estamos aqui com quem executa as políticas e quem fiscaliza essa execução das políticas. Então, é muito importante que os dados sirvam para que a gente possa aperfeiçoar, de fato, as políticas públicas. Inicialmente, eu diria que, como o presidente falou, Júlio, essa é a primeira, eu estava falando com o deputado Quirino, é a primeira pesquisa que nós estamos fazendo com os dados do Censo Demográfico do IBGE e adaptados à região administrativa e não à região censitária. Então, de todas as pesquisas que nós já divulgamos, essa é a primeira que nós estamos fazendo, as 30 RAs, utilizando os dados do Censo Demográfico 2010. Então, é muito importante que essa pesquisa
passa a ser um referencial. Inclusive as outras que nós não fizemos assim, nós vamos reconstruir, né? O presidente já fez essa recomendação, vamos reconstituir as outras pesquisas também para o RA, porque algumas RA misturam muito, não dá para a gente analisar. Tá, mesmo assim, Paraná, Itapuã, Estrutural, Iguará, Sente Pires e Taguatinga, enfim, várias Sobradinho 2 e Sobradinho, então São Sebastião e, pior ainda, Jardim Botânico, né? Parkway também com Guará, então, com Bandeirante, então cria uma distorção muito grande. E essa pesquisa já está sem essa distorção. Nós estamos agora divulgando esses dados. Lago Norte Varjão. Lago Norte Varjão também. Então essa pesquisa, inclusive eu encaminhei, se bem que tardiamente, peço desculpa, né? Encaminhei para o secretário e para a doutora Sandra, encaminhei e o secretário já está sabendo mais do que a gente sobre os dados. Ele já sabe exatamente os problemas que tem nas regiões, porque conhece bem o DF também. Bom, então, essa pesquisa, quase 200 mil idosos nós temos hoje no Distrito Federal. De 60 anos, pode passar aqui o idoso de 60 anos ou mais, né? Nós temos hoje quase 200 mil, representa quase 8%, 7,7% da população do Distrito Federal. E está crescendo isso. Há uma projeção nesse nível. Os dados que nós utilizamos, as fontes, é o Censo Demográfico do IBGE, os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Previdência na área da cobertura previdenciária e da cobertura assistencial, e os dados do DataSUS na área da saúde e os dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e os dados elaborados pela própria Codeplan. Então, a gente ressalta isso, é o primeiro estudo que nós estamos trabalhando os dados do Censo Demográfico por região administrativa. Pode passar. Bom, aqui nós fizemos uma primeira análise, que foi a projeção sobre a importância, a proporção de pessoas idosas na população. Você vê, não só a população cresce, como também a proporção de idosos nessa população cresce. A expectativa de vida está crescendo também, tanto de homens como mulheres com mais expectativa de vida. Mas nós temos aqui o gráfico, onde a gente mostra o Brasil, que é esse verdinho aqui, esse amarelo, e o cinza, o azul, é o DF. Então a gente mostra que aquilo que a população está envelhecendo no DF, a proporção de idosos no DF, de acordo com o censo, é 14,85 e no Brasil 18,7. O que acontece no DF é que é uma população jovem ainda também. É uma população ainda muito jovem também, que ainda é muito grande essa população. Mas há uma tendência de crescimento em todo o Brasil e também no Distrito Federal da população idosa, com aumento da expectativa de vida, com a melhoria da qualidade de vida. Então, nós vamos ter até 2030 uma população numerosa de idosos que vai praticamente de 2000 para 2030, em 30 anos, triplicar a população, vamos dizer, a proporção de população idosa, e mais que triplicar do ponto de vista absoluto também. Pode passar. Bom, aqui, os aspectos demográficos mostram aí, 197.613 é a população em 2010, 7,69% da população, e as regiões administrativas onde a população de idosos supera 10%, que a gente considerou um padrão assim já maior, são essa aqui. Tu vê que Lago Sul, quase 20% já são de idosos. Ainda que nós tenhamos 7,7% de idosos no DF, mas no Lago Sul essa proporção é 19,95%, quase 20%. Do Lago Norte um pouco menor, 15%, quase 14% aqui em Brasília, propriamente dito, as Açores a Norte, plano piloto, Guará 11%, Cruzeiro 11%, e depois passa a ser 10%, inclusive Taguatinga e Sobradinho já começa a ter uma proporção extremamente elevada dos idosos. E você vê que as regiões de maior renda, são essas regiões de maior renda, têm a maior proporção de idosos. E as regiões de menor renda, uma menor proporção de idosos. E tem a ver com a expectativa de vida dessas populações e as condições de vida dessas populações. A distribuição da população por faixa etária. Nós fizemos, eu não falei inicialmente, nós fizemos alguns eixos de análise. Um eixo demográfico, um eixo educacional, um eixo de trabalho e renda, inclusive cobertura previdenciária,
e um eixo de violência, que a gente vai mostrar todos esses eixos. Qual é o outro também? E de saúde, claro. Então, aqui a gente mostra aqui que, na população idosa, quase 60% são pessoas de 60 a 69 anos. Quer dizer, e já temos um contingente bastante alto, de 80 anos ou mais, 11,45%. Esses dados estão discriminados por região administrativa. Pode passar. Ainda quanto aos aspectos demográficos, 57% da população idosa é formada por mulheres, em torno de 52% da população geral, né? 52% a 53%, cerca de 52% na população geral. Nos idosos, 57%. Isso é explicado pela maior expectativa de vida das mulheres. Bom, a mulher tem alguma vantagem, né? Porque é uma sociedade machista, os homens têm a vantagem maior, mas na questão da expectativa de vida, as mulheres estão maiores. Então, isso se reflete no percentual de idosas, 57% em relação aos homens, em relação ao total. E de 80 anos e mais, tu vê que a proporção é maior ainda, que reforça essa explicação dada quanto à expectativa de vida. 63% são de mulheres. Por região administrativa, os maiores percentuais de mulheres da população idosa estão no Guará, Cruzeiro, Sobradinho, Brasília, Taguatinga e Gama. No Guará, 61%, e no Gama, 58%. Aqui também se reflete também muito a questão, na questão das mulheres, na verdade, não tem uma relação muito grande com a questão da renda também, não é tão direta, mas você vê já que tem algumas populações de renda mais alta também tem uma proporção alta por causa da expectativa de vida. Quanto à questão de raça e cor, se vê aqui que na população idosa, a população branca é 52,5%. E a negra, que a gente chama de parda ou preta, né, é de 45,6%. As outras, que é índios, amarelo e tal, é de menos de 2%. Você vê que na população hoje do Distrito Federal, a população negra já é a maioria, na população geral. Mas nos idosos, a população branca ainda é maior. Também tem a ver com a expectativa de vida dos brancos maior que dos negros, por conta da qualidade de vida, das condições de vida, e toda a história de colonialismo no Brasil. Bom, ainda no aspecto demográfico, regiões administrativas com maior percentual de brancos. Está vendo que são as regiões de maior renda, Lago Sul, Lago Norte, Brasília, né? São as regiões, e as que têm percentuais de negros maiores são exatamente as regiões mais pobres. Estrutural, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Essas são as três, mas tem outras também. Bom, quanto ao eixo da educação, a taxa de analfabetismo medida da população total em cima da população de 15 anos ou mais, no DF é de cerca de 3,5%. Enquanto que na população idosa de 60 anos ou mais, o índice de analfabetismo é de 13%. É claro que isso está mostrando uma tendência também de melhoria da educação brasileira, em mídia da educação do Distrito Federal, né? Os mais jovens, as crianças mais jovens começam a ter uma educação melhor e têm mais anos de estudo. Portanto, você começa a reduzir essas taxas de analfabetismo a longo prazo dos idosos. Mas ela é alta, você vê que é 13,27% na capital da República. A região administrativa com maiores percentuais de idosos não alfabetizados nas regiões mais pobres. Paranoá, 36%, Estrutural, 33%, Tapuã, 33%, Varjão, 32% e São Sebastião, 30%. São os maiores percentuais de idosos. Quer dizer, 1/3 dos idosos nas regiões pobres são de analfabetos da população. É um absurdo. Quer dizer, não é, secretário, né, promotor? Isso aí é um direito do cidadão, né? Na verdade, o analfabetismo não é questão de ser uma força produtiva ou não ser força produtiva. É um direito de cidadania. Então, isso precisa, de fato, ser encarado como uma prioridade também. Quanto aos aspectos de trabalho e renda. Distribuição da população idosa por atividade econômica. Então, você vê que, claro, você teve a população não economicamente ativa, na parte dos idosos, é quase 70%. Mostra, claro, devido à idade, isso de fato acontece. Agora vamos ver a cobertura previdenciária. Não é ainda aí, não tem mais ainda.
O rendimento mensal dos idosos, é claro que você vê tem um aumento de renda, você tem um aumento de renda conforme os idosos, conforme a população vai envelhecendo, a idade da pessoa, você tem uma renda mensal maior, mas a partir até o limite dos 60 anos, até o limite da aposentadoria, ou da população idosa. A partir daí, começa a cair a renda. Isso se reflete na questão da aposentadoria, do limite da aposentadoria, do teto previdenciário, da falta de previdência complementar em alguns órgãos, como aqui na Codeplan, né? E assim a gente vai... E aí começa a cair a renda. Esse é um problema, de fato, né, secretário? Numa fase que a pessoa mais precisa, onde gasta-se mais em saúde, por exemplo, né? E daí, portanto, a saúde pública gratuita e de qualidade. Se não tiver, você tem uma população com menor renda a partir de 60 anos e com um gasto maior na área de saúde, onde se gasta mais da população. Aqui nós temos a distribuição da população idosa por classe de rendimento mensal. E a gente vê, então, que, claro, com a idade você passa a ter uma maior renda, mas você vê na população idosa as faixas de rendas até 30 salários, nós temos 2% da população, mas nós temos aqui na faixa de 10 salários, 5 a 10 salários mínimos, um setor intermediário, é o maior percentual, 13% depois de meio a meio salário mínimo, que é 25%. E abaixo daqui, que eu chamaria população idosa pobre, que é o nível de pobreza, mais ou menos, porque o nível de pobreza agora não é mais meio salário mínimo, ele é calculado hoje a R$140, não é em função do salário mínimo, é um novo nível de pobreza a partir do censo demográfico. Mas a gente não tem um dado, um microdado, né? Aqui a gente pegou o meio salário mínimo, que dá uma referência da pobreza aproximada. Nós vemos aqui que tem quase 1% de população pobre, de 1% da população idosa é considerada pobre. É um índice, o índice do DF qual é? Cadê a Virgínia? População pobre do DF, quando era 7%, perdão, 4%. Do DF todo. 4%. Então, tu vê aqui... Mas aí o pessoal com rendimento, né? Porque tem aquela turma ali de baixo sem rendimento, né? Tem o sem rendimento, Tem o sem rendimento que dá 16%. Agora, o sem rendimento, porque pode ser beneficiado dos programas sociais, então a gente não tem como medir, porque quando ele tem rendimento dos programas sociais, ele sai da pobreza. A lógica da estatística é assim. Como a gente não tem aqui o valor, a gente não sabe exatamente quantos estão recebendo e quantos não estão recebendo os programas sociais. Então, todos que recebem benefício sai da linha da pobreza? Não todos. Não todos. Não todos. Aqui no DF agora todos estão saindo. Por conta daquela complementar. No DF sem miséria, todos estão saindo da extrema pobreza, não da pobreza. Bom, o benefício da prestação continuada é um benefício assistencial, que é sem condição, ou seja, sem contrapartida, tipo da Previdência, que tem uma contrapartida financeira para se aposentar. Aqui não. O benefício do idoso, devida para todas as pessoas de 65 anos ou mais, que tem uma renda per capita familiar inferior a um quarto de salário mínimo. O BPC para os idosos. Também é para as pessoas com deficiência, mas nós extraímos as pessoas com deficiência aqui, que é de qualquer idade. Aqui só tem os idosos que recebem benefício do BPC. Portanto, são os idosos extremamente pobres, né? Nós temos aqui 15% da população idosa recebe esse benefício. Eu considero um valor razoavelmente elevado aqui no Distrito Federal, o BPC, né? São 226 mil benefícios em 2010 que eles receberam. É um gasto assim, de 115 milhões, para você ter uma ideia do volume de recursos. Essa é uma outra questão. Quando a gente não fez isso aqui, mas depois a gente pode fazer, aí com o secretário, a projeção dos gastos na medida que a população idosa, a população vai envelhecendo. Que gastos são necessários em termos de previdência, do BPC, em termos de saúde, etc., que tem que necessitar. Isso é fundamental para o orçamento público. Bom, aqui a cobertura previdenciária. A cobertura previdenciária é extremamente alta já no Brasil, 80%.
e aqui no DF é 77%, um pouco abaixo. Mas há uma grande cobertura previdenciária. Mais adiante. Bom, a gente mostra a concentração dos idosos, né? A gente dividiu os idosos classificamos os idosos pelas regiões, onde é que eles estão, né? A gente mostra aqui onde estão os de baixa renda, são 36%, são as regiões de baixa renda. 36% estão situados na região de baixa renda. Domicílios de baixa renda, não é o idoso de baixa renda. Domicílio de baixa renda, que são regiões pobres, de menor renda. A renda média, as situações de renda média, aquelas regiões administrativas, e as outras. Está dividido praticamente, vamos dizer, em três blocos, os idosos, nas regiões de média, grande e baixa renda. Bom, idoso responsável pelo domicílio, né? É outro dado. 15%, quase 16% dos domicílios, a responsabilidade deles é do idoso, né? É claro, evidentemente que isso bate um pouco a cobertura previdencial é de 77%. No interior isso é muito maior. Aqui na capital não é tão 15%, mas no interior esse percentual se eleva enormemente por causa da previdência rural. Basicamente as famílias rurais são bancadas, vamos chamar assim, são pelos idosos aposentados. Bom, a saúde. A gente identificou as principais causas de internação hospitalar das pessoas idosas, né? Quase 30% de doenças do aparelho circulatório, 14% do aparelho respiratório e 11% câncer, enfim, neoplasias, mas câncer em geral, né? 11%. E as principais óbitos têm a ver com essas internações também. A doença do aparelho circulatório é a maior, o segundo é o câncer, né? E o terceiro é a doença do aparelho respiratório. São as três. Então, portanto, do ponto de vista da atenção ao idoso, atenção à saúde do idoso, essas três grupos de doenças aí são fundamentais que o Estado tenha um controle, um acompanhamento maior, né, em relação à questão do idoso. Bom, e pegamos os dados da violência, dados da Secretaria de Segurança Pública, para a gente, dados do ano passado, 2011, onde a gente vê onde tem maior concentração de vítimas idosas, né? Regiões com maior vítima são as regiões Ceilândia, Taguatinga e Brasília, quer dizer, são as grandes regiões administrativas do Distrito Federal. E os tipos de ocorrências mais comuns em relação aos idosos, roubo a transeuntes, 33% quase. Cada 3 tipos de ocorrência de violência, uma se refere a roubo de transeunte. E aí o secretário está falando questão do banco, né? Um idoso vai receber sua aposentadoria no banco e aí o ladrão chega e assalta. Isso está sendo a coisa mais comum em relação aos idosos. Então, necessita, no mínimo, uma campanha, né, de esclarecimento, né, das pessoas idosas, né, dos bancos em relação a essa questão aí. Ameaças que os idosos sofrem e lesão corporal também. A gente não falou que a violência, a gente não falou da questão do trânsito aqui. É tratado como um acidente. É outra questão que não está abordada aqui nessa pesquisa. Bom, isso fica mais aí para o nosso secretário, também para a nossa promotora, né, as questões que devemos fazer a partir daí, né? Mas a gente mostra aí que o percentual de idosos é maior nas populações de renda mais alta, o que demonstra uma relação direta de longevidade e qualidade de vida. Então, a gente precisa tratar essa questão nas regiões mais pobres, desde a infância, né? Porque não adianta só tratar depois, né, do idoso, mas tem que tratar desde a infância, para que isso não aconteça na idade adulta, na idade que ele está na idade de 60 anos ou mais. Bom, como a maioria feminina de idosos, 57%, e aos 80 anos ou mais, 63%, isso exige também estratégias para esses grupos, né? Principalmente em relação à saúde, né? E no homem idoso, a questão da saúde, porque às vezes com a discriminação da mulher foi tão grande, e as políticas públicas passaram, as organizações de mulheres começaram a dar atendimento, né? Através da mobilização das mulheres, um atendimento maior, uma preocupação maior com as mulheres. E aí os homens, né, ficaram um pouco de lado. E há uma preocupação muito grande com a saúde do idoso,
do homem, principalmente, porque ele morre mais cedo. Então é preciso ter uma atenção muito grande com a saúde do idoso homem. E a questão da segregação racial, quer dizer, reproduz o modelo da sociedade do idoso também, né? Onde você vê idosos concentrados com salário alto nas regiões mais desenvolvidas, de maior renda, e pobres nas regiões de menor renda, e negros nas regiões mais pobres, e menos negros entre os idosos também. Então há uma segregação também. Isso é preciso também ter uma campanha de acesso a direitos, mostrar que os direitos são iguais, né? Tem trabalho aí não só da igualdade de direitos, né? Mas até então a igualdade de direitos racial também, do ponto de vista racial, do ponto de vista da renda, do ponto de vista de acesso às políticas públicas, principalmente. O analfabetismo entre os idosos é acentuado, é um problema sério, porque às vezes a gente não viu análise aqui, não fizemos uma análise de idosos dependentes, né? A gente não viu associando com o problema de situação de pessoas com deficiência, a gente não fez essa associação, mas a gente sabe que tem uma relação entre a questão da saúde do idoso com a questão do idoso, e muitos deles não podem ter acesso a problema educacional, mas eu acho que é um direito, e que aqueles que têm condições de terem acesso, e muitos querem ter esse acesso, a gente vê várias vezes, né, algumas reportagens, né, pontuais, né, onde pega o idoso que se alfabetizou, que se formou, né, e isso dá uma alegria muito grande, que é uma autoestima muito grande, e a vida é isso, a vida é cada vez mais você ter esperança de viver melhor. Já que a gente está vivo, a gente tem que viver melhor. Então é um direito dele, e a gente tem que ter essa atenção. Bom, eu tenho outras questões que a gente podia falar. Pode passar. Acabou? Não. O benefício, eu já tinha falado isso, o BPC é um benefício extremamente importante hoje. Aqui no DF a gente viu que ele está alto, né? É preciso a questão da promotoria também, a fiscalização do benefício também, porque o direito ao benefício é o idoso que está em domicílio com menos de um quarto do salário mínimo per capita. Então, se tem um idoso acima de estar recebendo, está tomando o lugar de alguém, né, que não está recebendo. É claro que tem toda uma discussão de aumentar esse valor, tem toda uma questão, não. Mas o fato é que é preciso a gente também fiscalizar o acesso a esse direito. Aqueles que não estão tendo acesso e precisam ter acesso, e aqueles que têm acesso indevidamente. Então, são de mão dupla isso aí. Bom, uma outra questão que a gente viu aqui é a questão da saúde. É a questão da saúde, a atenção primária à saúde. É muito importante, nosso ponto de vista, que é importante para a população inteira, mas para as crianças e para os idosos, nas faixas extremas, é muito importante a saúde primária. Porque muitos problemas você evita na criança, a mortalidade infantil, por exemplo. Eu sei porque eu fiz pesquisa de campo na área de saúde. A pesquisa de campo mostra que a atenção à família, o chamado saúde da família, resolve o problema da mortalidade infantil. Não é alta complexidade, média complexidade, nada disso. São cuidados desde o nascer, ou antes de nascer, antes do parto, com a mãe, né? Com a futura mamãe, que você começa a reduzir o problema. E no idoso também. Muitos problemas você consegue evitar dos idosos, às vezes conhecidos dos idosos, problemas que eles têm e tal, com o médico da família que chega em casa e resolve um monte de problema. Não precisa ficar o idoso parado na fila, esperando igual os outros, né? Com toda a política de proteção ao idoso de acesso especial, né? Mas como a população idosa está crescendo enormemente e as doenças atingem mais as pessoas idosas, a fila aumenta dos idosos também. Então o que acontece? Se você tivesse a saúde da família funcionando, dobrou desde o início do governo para 16, 17%, e hoje está até o ano passado estava mais de 30%. Eu acho que esse ano aumentou um pouco mais. Então, é claro, aumentar o saúde da família é fundamental para a gente entender esse público aqui dos idosos. Bom, e a questão dos idosos, os locais, os logradouros públicos, os locais de grande acesso aos idosos, tem que ter também uma política de esclarecimento dos idosos de um lado, e de segurança pública, de iluminação pública, uma série de outras questões que precisam ter para que se garanta o direito do idoso. Bom, acabou. Obrigado.